Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4. Finalmente, irmãos, vocês aprenderam de nós como devem viver para agradar a Deus. E é assim mesmo que vocês têm vivido. E agora pedimos e aconselhamos, em nome do Senhor Jesus, que façam ainda mais. Pois vocês conhecem os ensinamentos que demos pela autoridade do Senhor Jesus. O que Deus quer de vocês é isto: que sejam completamente dedicados a Ele e que fiquem livres da imoralidade. Que cada um saiba viver com a sua esposa de um modo que agrade a Deus, com todo respeito, e não com paixões sexuais baixas, como fazem os incrédulos que não conhecem a Deus. Nesse assunto, que ninguém prejudique o seu irmão, nem desrespeite os seus direitos. Pois, como nós já dissemos e avisamos a vocês, o Senhor castigará duramente os que fazem essas coisas. Deus não nos chamou para vivermos na imoralidade, mas para sermos completamente dedicados a Ele. Portanto, quem rejeita esse ensinamento não está rejeitando um ser humano, mas a Deus, que dá a vocês o seu Espírito Santo. Não há necessidade de lhes escrever a respeito do amor pelos irmãos na fé, pois o próprio Deus lhes ensinou que vocês devem amar uns aos outros. Pois é esse amor que vocês têm mostrado a todos os irmãos que vivem em toda a província da Macedônia. Portanto, meus irmãos, pedimos que façam ainda mais. Procurem viver em paz, tratem dos seus próprios assuntos e vivam do seu próprio trabalho, como já dissemos antes. Assim, aqueles que não são cristãos os respeitarão, e vocês não precisarão viver às custas de ninguém. Irmãos, queremos que vocês saibam a verdade a respeito dos que já morreram, para que não fiquem tristes como ficam aqueles que não têm esperança. Nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou. E assim cremos também que depois que Jesus vier, Deus o levará de volta. E junto com ele, levará os que morreram crendo nele. De acordo com o ensinamento do Senhor, afirmamos a vocês o seguinte: nós, os que estivermos vivos no dia da vinda do Senhor, não iremos antes daqueles que já morreram. Porque haverá o grito de comando, e a voz do arcanjo, e o som da trombeta de Deus, e então o próprio Senhor descerá do céu. Aqueles que morreram crendo em Cristo ressuscitarão primeiro. Então nós, os que estivermos vivos, seremos levados nas nuvens, junto com eles, para nos encontrarmos com o Senhor no ar. E assim ficaremos para sempre com o Senhor. Portanto, animem uns aos outros com essas palavras. Isaías, capítulo 20. Sargão, o rei da Síria, enviou o seu exército, comandado pelo comandante em chefe, para atacar a cidade de Asdod, e ele a conquistou. 3 anos antes disso, o Senhor Deus tinha dito a Isaías, filho de Amós:
tire a roupa de pano grosseiro que você está vestindo e tire também as sandálias. Isaías tinha obedecido e havia andado meio nu e descalço. Depois da conquista de Asdod, o Senhor disse: durante 3 anos, o meu servo Isaías andou meio nu e descalço, como um sinal e aviso daquilo que vai acontecer com o Egito e com a Etiópia. O rei da Assíria levará como prisioneiros os egípcios e os etíopes, tanto os moços como os velhos. Eles irão meio nus e descalços, com as nádegas descobertas, trazendo assim vergonha para o Egito. Então, aqueles que confiavam na Etiópia e que se gabavam do Egito ficarão desiludidos e decepcionados. E os povos que vivem no litoral do mar Mediterrâneo dirão: vejam só o que aconteceu com aqueles em que nós confiávamos e a quem fomos pedir proteção contra o rei da Assíria. E agora, como é que nós vamos escapar? Isaías, capítulo 21. Esta é a mensagem contra a Babilônia, o deserto do mar. Como os furacões que varrem a região sul, assim o destruidor vem do deserto, daquela terra pavorosa. A visão que Deus me mostrou foi terrível. Traição e destruição por toda parte. Exército de Elão, ataque! Exército da Média, cerque as cidades. Deus vai acabar com os sofrimentos que a Babilônia causou. A visão me deixou desesperado. Estou sofrendo como uma mulher que está dando à luz. Eu quase não posso ouvir de tanta dor. Quase não posso ver de tão fraco. Estou cheio de confusão e tremo de medo. Esperava que a noite me trouxesse alívio, mas ela só me trouxe pavor. Na visão, eu vi um banquete preparado na Babilônia. Os lugares para os convidados sentarem estavam prontos, e eles comiam e bebiam. De repente, alguém deu esta ordem: oficiais, levantem-se e peguem as suas armas. O Senhor me ordenou: vá e ponha um soldado de vigia, e que ele conte tudo o que vir. Que o vigia preste muita atenção se enxergar um grupo de cavaleiros avançando em fila de 2 e homens montados em jumentos e em camelos. Então o vigia gritou: ó Senhor, dia e noite tenho ficado no meu posto e estou sempre vigiando. Atenção! Aí vem cavaleiros em fila de 2. Ela caiu, Babilônia caiu. Todas as imagens que os babilônios adoravam estão despedaçadas no chão. Vocês, meu povo, foram maltratados, foram malhados como trigo no terreiro. Mas eu estou anunciando a vocês mensagem que recebi do Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel.
Esta é a mensagem contra Edom. Alguém me chama do país de Edom e diz: guarda, quanto falta para terminar a noite? Guarda, quanto falta para terminar a noite? O guarda responde: amanhã vai chegar, mas à noite voltará outra vez. Se quiser perguntar de novo, volte e pergunte. Esta é a mensagem contra a Arábia. Os fugitivos da tribo de Dedã são forçados a acampar no deserto. Moradores de Temá, socorram os dedanitas, dando-lhes água e comida, pois eles estão fugindo de uma batalha feroz. Tentam escapar dos seus inimigos, que querem matá-los com as suas espadas, com seus arcos e flechas. O Senhor me disse: daqui a exatamente 1 ano, a grandeza das tribos de Quedar terá desaparecido. Poucos dos flecheiros valentes de Quedar estarão vivos. Eu, o Senhor, o Deus de Israel, falei. Isaías, capítulo 22. Esta é a mensagem a respeito do Vale da Visão. Por que é que vocês estão nos terraços, gritando e festejando? Por que a cidade está toda alvoroçada e alegre? Os soldados de Jerusalém que morreram nesta guerra não foram mortos em batalha. Todos os seus oficiais fugiram e foram presos antes de terem atirado uma só flecha. Até os que fugiram para muito longe também foram presos. Por isso, eu disse: vão embora. Deixem-me chorar amargamente. Não tentem me consolar por causa da desgraça do meu povo. Pois o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, nos enviou aquele dia, um dia de terror, de confusão e de derrota no Vale da Visão. As muralhas da cidade foram derrubadas e os gritos dos seus moradores foram ouvidos nas montanhas. Nos seus cavalos e carros de guerra, e armados com arcos e flechas, os soldados do país de Elão vieram nos atacar. Os soldados de Quir também vieram com seus escudos. Os vales de Judá estavam cheios de carros de guerra. A cavalaria dos inimigos estava em frente dos portões de Jerusalém. Judá não tinha nenhum meio de se defender. Naquele dia, vocês foram buscar as armas que estavam guardadas no salão da floresta. Examinaram as muralhas para marcar os lugares onde havia brechas e encheram de água o açude que ficava dentro da cidade. Examinaram as casas de Jerusalém e derrubaram algumas delas, a fim de usar as pedras na reconstrução das muralhas. Entre as duas muralhas, vocês construíram um reservatório para guardar a água que vinha do açude velho. Porém, vocês não deram atenção a Deus, que há muito tempo já havia planejado todas essas coisas.
Não confiaram naquele que fez tudo isso acontecer. O Senhor, o Deus Todo-Poderoso, os estava convidando a chorar e se lamentar, a rapar os cabelos e vestir roupas feitas de pano grosseiro em sinal de tristeza. Em vez disso, vocês se divertiram e festejaram, mataram touros e ovelhas, comeram e beberam vinho à vontade. Vocês diziam: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. O Senhor Todo-Poderoso se revelou a mim e me disse: não perdoarei essa maldade que eles fizeram. Todos morrerão sem serem perdoados. Eu, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, falei. O Senhor, o Deus Todo-Poderoso, ordenou que eu fosse falar com Sebna, o administrador do palácio do rei, e lhe dissesse o seguinte: o que é que você está fazendo? Quem disse que você tinha o direito de cavar a sua sepultura na rocha, no lugar mais alto do monte? Você é poderoso, mas o Senhor vai agarrá-lo e com toda a força vai jogá-lo longe. Ele vai pegá-lo como quem pega uma bola e vai jogá-lo longe, num país enorme. Ali você morrerá perto dos seus carros de guerra, que o enchiam de tanto orgulho, pois você é uma vergonha para o seu patrão, o rei de Judá. O Senhor Deus disse a Sebna: eu vou tirar você da sua alta posição e vou rebaixá-lo. Então chamarei o meu servo Eliaquim, filho de Ilquias. Eu o vestirei com a roupa de administrador e lhe darei o cinto que você usava, e passarei para ele toda a autoridade que você tinha. Eliaquim será como um pai para os moradores de Jerusalém e para o povo de Judá. Darei a ele as chaves do cargo que ele ocupará como o homem mais poderoso do país, logo abaixo do rei. O que ele abrir, ninguém fechará, e o que ele fechar, ninguém abrirá. Eu o firmarei no seu lugar, como uma estaca que foi fincada firmemente no chão, e toda a sua família se sentirá honrada por causa dele. Mas os seus parentes, desde os mais importantes até os mais humildes, vão se tornar uma carga pesada para ele, pois viverão às suas custas. Eles serão como canecas, vasos e jarros pendurados numa estaca. E assim como a estaca quebra com todo esse peso, assim Eliaquim perderá a sua posição, e todos os seus parentes ficarão sem recursos. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, falei. Salmo 115. Somente a ti, ó Senhor Deus, a ti somente, e não a nós, seja dada a glória por causa do teu amor e da tua fidelidade. Por que
que é que as outras nações nos perguntam: onde está o Deus de vocês? Nós respondemos: o nosso Deus está no céu. Ele faz tudo o que quer. Os deuses das outras nações são de prata e de ouro. São feitos por seres humanos. Eles têm boca, mas não falam. Têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Têm nariz, mas não cheiram. Têm mãos, mas não podem pegar. Têm pés, mas não andam. E da garganta deles não sai nenhum som. E fiquem iguais a esses ídolos aqueles que os fazem e os que confiam neles. Oh, israelitas, confiem em Deus, o Senhor. Ele é a ajuda e o escudo de vocês. Sacerdotes de Deus, confiem no Senhor. Ele é a ajuda e o escudo de vocês. Confiem no Senhor todos os que o temem. Ele é a ajuda e o escudo de vocês. O Senhor lembra de nós e nos abençoará. Ele abençoará o povo de Israel e todos os sacerdotes de Deus. Ele abençoará todos os que o temem, tanto os importantes como os humildes. Que o Senhor Deus lhes dê muitos filhos, a vocês e aos seus descendentes. Que vocês sejam abençoados pelo Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus pertencem somente ao Senhor, mas a terra Ele deu aos seres humanos. Os mortos que descem à terra do silêncio não louvam a Deus, o Senhor. Mas nós que estamos vivos, daremos graças ao Senhor agora e para sempre. Aleluia!